Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Danilo Estélio e nós estamos trazendo para vocês, nossos queridos ouvintes do programa A Boa Semente, mais uma lição deste primeiro trimestre de 2021, com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. A nossa lição tem como assunto a atualidade dos dons espirituais. O texto áureo está em 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática nos diz que ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 até o 11. E os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são os de número 7, 349 e 517. A nossa introdução destaca que os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Muito bem, o primeiro tópico fala sobre a necessidade dos dons espirituais hoje, que é um ponto muito interessante, já que existem os chamados cessacionistas, que dizem que os dons não são mais necessários. Foram naquela época dos apóstolos, quando o evangelho ainda estava sendo semeado naquelas primeiras épocas, nas primeiras terras ali, em volta de Jerusalém, Samaria, Judéia, mas que hoje já não haveria necessidade dos dons espirituais. Será mesmo? Vamos ver. Vejam bem, o apóstolo Paulo começa destacando que os dons espirituais precisam ser conhecidos, aprendidos. Ou seja, nós precisamos estudar sobre eles, tanto na palavra de Deus, quanto nos bons livros evangélicos. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Essa ignorância aqui é no sentido de não conhecer, de não saber a respeito do assunto. E é infelizmente o que observamos nos dias de hoje. Há muitas pessoas que não entendem como funciona, como se processa o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Confundem o sinal com os dons, confundem muitas vezes os dons entre si. Portanto, para conhecermos cada um desses dons, como eles se aplicam na igreja, como eles podem ser utilizados ou não podem ser utilizados, nós precisamos estudar. Não é algo que virá do céu como uma coisa milagrosa sobre nós. Pelo contrário, Deus tem capacitado seus filhos para escreverem sobre esses assuntos. Falemos sobre duas palavras gregas chamadas pneumáticos e charisma. São dois termos gregos usados para traduzir dons espirituais. A primeira palavra, pneuma quer dizer vento, sopro, e está relacionada diretamente ao Espírito Santo. Significa algo espiritual. Paulo emprega essa palavra de forma substantivada, ou seja, significa das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons. Aí vem a outra palavra grega, charisma, que quer dizer dom. Vem de graça, vem de charis, que é a palavra graça. Ou seja, os dons espirituais, eles são nos dados pela graça de Deus. Nós sempre pensamos na graça de Deus como algo que vem nos trazendo a fé e a salvação, mas aqui nós vemos que também vem nos trazendo os dons espirituais. Bom, mas aí fica a pergunta, o que são dons espirituais? Há vários conceitos. Vamos colocar aqui o conceito que é dado pela Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Dons espirituais são definidos como capacitações especiais e sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente, para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Essa é uma das definições de dons espirituais. Claro que podem surgir várias outras, mas com o mesmo sentido. Portanto, são como ferramentas espirituais que Deus coloca à disposição do seu povo, para aqueles que quiserem, buscarem, e o Espírito Santo vai conceder ou não, porque ele faz isso conforme a sua vontade. E qual a finalidade desses dons? Alguns entendem que seria apenas para a evangelização, mas não é.
A evangelização é apenas uma das finalidades desses dons. Envolve também a adoração, a operação de milagres e o exercício do ministério. Esses dons podem ser concedidos em qualquer momento da experiência cristã, de forma repentina, ou seja, sem aviso prévio. A pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e receber logo em seguida um dom, ou isso pode acontecer mais adiante na sua vida. O certo é que todos nós devemos entender esses dons espirituais e buscá-los a todo tempo, para que assim Deus nos conceda conforme a sua vontade, ou nos prepare para recebermos esses dons. Porque há vezes em que nós pedimos a Deus um determinado dom, mas não estamos prontos ainda para recebê-lo. O segundo tópico fala sobre a função dos dons espirituais. Bom, para entendermos as funções desses dons, precisamos primeiro ver como eles se classificam. A mais conhecida das listas de dons espirituais é aquela que estão nos versículos 8 a 10 de 1 Coríntios, capítulo 12. Ali nós vemos 9 dons. Porém, também aparecem outras listas de dons espirituais. No versículo 28, aparece uma lista com 8 dons e outra com 7, nos versículos 29 e 30. Ainda aparece uma outra lista em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, e outra em Efésios, capítulo 4, versículos 8 a 11. Como explicar essa discrepância aparente? Segundo muitos teólogos, a primeira dessas listas, a lista com 9 dons, seria a lista mais completa. As outras listas seriam explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar, porém, o apóstolo Paulo limita os dons. Em nenhum lugar ele fala, olha gente, os dons espirituais são tantos. São 7, são 9, são 5. O certo é que os dons, a sua quantidade e forma, não é presa por nenhuma ideia humana. Os dons eles são manifestados pelo Espírito Santo conforme a necessidade de cada local e de cada época. A lista mais comum de dons, com 9, que é a que fala aqui na nossa lição, seriam os dons de revelação, primeiro, dons de poder em segundo e dons de inspiração em terceiro. Cada um desses teria 3 dons. A outra classificação de Stanley Morton divide esses dons em 3 grupos. 2 grupos de 2 e um grupo de 5, totalizando também 9. Para isso, se baseou na ideia de que a palavra héteros, que significa outro, é utilizada em alguns textos, já em alguns outros textos aparece a palavra allos, que quer dizer outro do mesmo tipo, enquanto que héteros seria outro de tipo diferente. Então, nós teríamos 3 grupos de 2, 5 e 2. Ficariam, então, no primeiro grupo, dons do ensino ou da pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Dons de ministério seriam a fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia e dom de discernir os espíritos. E, por último, os dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Porém, essa é apenas uma das formas de classificar. A forma mais conhecida de 3 grupos de 3 seriam dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos. Dons de poder seriam fé, dons de curar e operações de maravilhas. E por último, os dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Independente da forma como nós classifiquemos os dons, a finalidade deles é sempre a mesma, para o que for útil. Está no versículo 7 de 1 Coríntios 12. Então, é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que distribui esses dons. Nós podemos buscá-los, nós podemos pedi-los, mas quem decide entregá-los é o próprio Deus, é o Espírito Santo. E ele faz isso através de quê? Através do seu poder e com que finalidade? Para utilidade, para eficácia, tem que ser útil para edificação espiritual e crescimento numérico também da igreja. Portanto, a função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real, cada vez mais dinâmica, para que o corpo de Cristo seja edificado. É uma espécie de carimbo, de autenticação da obra de Cristo, para que as pessoas olhem para aquela obra, para aquele trabalho, para aquele movimento e digam, realmente, isso não pode ser dos seres humanos. Isso vem de Deus.
Isso é de um poder muito maior ou superior. Portanto, não existe uma espécie de depósito de dons na igreja ou nos crentes para que nós usemos conforme o nosso bel prazer. Nós não ordenamos e nem mandamos nos dons. Pelo contrário, são eles que nos usam. Nós não usamos essas ferramentas. As ferramentas é que nos utilizam. Os dons é que nos utilizam através do Espírito Santo. Portanto, destaca o nosso comentarista que os dons não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Ou seja, pessoas que estão com a sua vida fora do plano de Deus, fora do altar, que não estão em completa comunhão com Deus, podem sim, eventualmente, ser utilizadas para algum desses dons espirituais, conforme seja necessário, conforme o Espírito queira. Mas isso não significa que essas pessoas são mais espirituais que as outras. Não significa que essas pessoas são santas ou perfeitas, ou que Deus assina embaixo de tudo que elas façam ou digam. Pelo contrário, eles são concedidos os dons para a edificação da igreja e para o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todos os pecados. Ou seja, não podemos imaginar ou presumir que por termos algum dom espiritual, somos perfeitos, ou somos mais santos ou mais espirituais do que os outros. Pelo contrário, temos sempre que olhar para a nossa vida e ver quão pequenos somos e como Deus é grande e misericordioso de nos usar de alguma maneira para que a sua obra cresça, para que o seu trabalho cresça. Não significa que estamos exatamente do jeito que Deus quer. Significa que Ele, pela sua misericórdia, nos usa para que a sua igreja seja aperfeiçoada, para que a sua igreja cresça em poder. O terceiro tópico fala sobre dos dons, revelando a unidade na diversidade. Bem, aqui no terceiro tópico, os dons revelam a unidade na diversidade. Palavras que soam parecidas, mas que na verdade são bem diferentes. O apóstolo Paulo esclarece que a diversidade de dons, ou seja, eles não são iguais uns aos outros. É uma necessidade. Precisa haver essa multiplicidade de ferramentas. Por quê? Porque a igreja ela vai enfrentar situações diferentes ao longo de cada época, ao longo de cada geração, ao longo de cada momento da história, em cada lugar. Então Deus coloca, digamos assim, umas ferramentas multiuso. Podemos dizer que os dons espirituais eles são uma espécie de canivete suíço, porque eles vêm com ferramentas para várias tarefas, para várias situações. E o apóstolo destaca que a raiz dessa diversidade é o Deus Trino, ou Deus Triuno. Ou seja, tanto Pai, quanto Filho e Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que é esta medida da fé? A fé das pessoas não é igual. Há pessoas que são mais espirituais, mais crentes, mais instruídas na palavra de Deus. Já outras ainda são muito carnais, ainda não cresceram espiritualmente, ainda são meninos na fé. Têm a fé em Deus, mas a sua fé ainda não é aperfeiçoada, ainda não é aquela fé dinâmica, ainda é uma fé muito básica. Então os dons eles se manifestam nas pessoas de forma diferente, de acordo com o seu crescimento espiritual. São, portanto, três classes de manifestações: diversidade de dons, que é atribuída ao Espírito Santo, diversidade de ministérios relacionada ao Filho, a Jesus, e diversidade de operações ligados ao Pai. Então veja que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo apresentam a diversidade de dons, de ministérios e de operações. Mas a fonte de tudo isso quem é? É o Espírito Santo, dos dons, que distribui para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui nós vemos mais uma pista de que o Espírito Santo não é apenas uma força, porque ele tem querer, ele tem vontade própria, repartindo a cada um como quer. Portanto, não é como nós queremos. Podemos, claro, e devemos buscar os dons espirituais, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar o dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, mas quem decide
qual dom dar a cada pessoa e em que momento é o Espírito Santo. Conclui então o nosso comentarista que a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo que a igreja peregrinar na terra, isso é, até a vinda de Cristo. Ou seja, não é algo que vai se interromper com o arrebatamento da igreja, porque o Espírito Santo ele vai continuar aqui na terra agindo para que as pessoas se convertam dos seus pecados. Como ele irá operar nesse sentido na vida dos crentes, não sabemos. Deus é quem sabe. O certo é que, enquanto estiver pessoas servindo a Deus, buscando ao Senhor, sofrendo as perseguições, mas o Espírito Santo estará agindo na vida delas e através delas. Então, o Pentecostes não é apenas para os nossos tempos. O fogo não irá se apagar. Ele pode mudar, digamos assim, a sua forma, mas será sempre o Pentecoste. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus hoje como nos dias apostólicos. Estamos vendo o mundo que nos cerca cada vez mais em confusão. E o poder do Espírito Santo é necessário, não apenas para batizar, não apenas para trazer profecias de exortação, consolação, ministração, mas muitas outras coisas. O mundo que nos cerca, ele está em confusão, está perdido, sem um rumo para onde ir. E nós, cristãos, através do poder do Espírito Santo, podemos trazer às pessoas esse norte, esse caminho que elas precisam. Portanto, a missão da igreja hoje não é nada diferente de sua missão no passado. Dependemos sempre do poder, da dunamis, do Espírito Santo para nos auxiliar. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e amanhã você vai aprender muito mais na sua escola bíblica dominical. Visite também a nossa página na internet, palavravivaefiel.blogspot.com, onde você pode encontrar gratuitamente todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, edições CPAD e Programa de Educação Cristã Continuada, editado pela Igreja Mãe do Centenário em Belém do Pará. Deus abençoe a todos.